Então, assim, é uma turma que vive semeando o caos entre os semelhantes. Colocaram os professores contra os alunos, os maridos contra as mulheres, os homens contra as mulheres, né? O empregado contra o patrão e vice-versa, o rico contra o pobre, e assim vão criando cada vez mais grupos que vão se degladiar entre si, enquanto esses que pregam toda essa imbecilidade estão nadando livres, leves e às soltas nos maiores escândalos de corrupção que você possa imaginar. Então, para enfatizar essa questão, feminicídio. Isso, eles começam a dizer o seguinte, que as minorias, e um outro tema que fere a Constituição é quando uma minoria tem que ser alçada a uma condição de modelo de comportamento e ela se sobrepõe sobre a maioria, logo aí não há democracia. Então, se você quiser se estender um pouco mais, e eu volto a pedir desculpas por ter interrompido a sua linha de raciocínio, mas colocando mais no molho, por assim dizer, essas informações aí para você seguir aí no que você estava falando. Então, vamos lá. Falar o quão é contraditória a questão do feminicídio, né? Então, eles falam lá que, basicamente, o feminicídio, ele se torna um agravante, tá? Detalhe que, para a mulher, existe atenuação de pena, tá? Eu vou chocar um pouquinho vocês aqui. Eu acredito que, criminalmente, a maioria, ou todos vocês aqui saibam que, eu acho que a maioria não sabe, porque é uma questão bem específica, mas mulher, ela, vamos dizer, ela tem atenuação de pena com o mesmo crime cometido, tá? Então, vamos dizer, um homem assassina, a pena é X. A mulher assassina, a pena é menor, só pelo fato de ela ser mulher. E aí vem os atenuantes. O que seria atenuantes, Gideon? Situações que, por algum motivo, poderiam levar a mulher a cometer o crime. E quais seria? Menstruação. Sim, se a mulher tiver menstruada no dia que ela cometeu um assassinato, ela vai pegar menos cadeia. Porque não existe. Aí eles vão explicar porque a mulher, quando está menstruada, tem uma questão hormonal, o estresse e tudo mais. Um exemplo, até uma briga do casal no dia pode servir como atenuante, né? A mulher matou o marido porque ela brigou antes, aí ela alega briga legítima, seja o que for, é um atenuante, ou seja, a pena dela vai ser diminuída. Ó, veja bem, pelo fato de ela ser mulher, ela já cumpre menos pena, tá? Já tem menos pena. E se ela tiver menstruada, essas coisas já é um atenuante, já é mais atenuante aí para a pena dela, que é simplesmente um absurdo. E aí, pelo fato de a mulher estar estressada e menstruada ou ter brigado aí com o marido, com alguém. Aí vocês perguntam, e se o mesmo acontecer com o homem, Gideon? É agravante. É agravante. Então você vê que aonde é que está a igualdade na justiça? Um outro detalhe é que crime para mulher prescreve, crime para homem não prescreve. Vamos dar um exemplo. Assassinato. A mulher cometeu um assassinato. Se ela fugir, tá? E ficar 8 anos foragida, se eu não me engano, eu não sei se aumentou agora, mas a média era 8 anos. E a justiça não conseguiu pegar essa mulher. Essa pena vai ser prescrita. Ou seja, o quê? Ela venceu, ela caducou, então ela não pode ser mais presa. Para homem também era 8 anos. Agora, crime de assassinato ou qualquer crime hediondo, tá? Para homem não prescreve mais. Quer dizer, para a mulher matou, fugiu por 8 anos, legal. Ela não vai responder mais, né? Porque caducou o tempo de ela ser julgada. O homem não, ele pode fugir pelo resto da vida, pode estar com 90 anos, ele vai responder. Ou seja, a gente quer justiça, que seja igual, né? Que seja igual. Então, assim, a questão da Maria da Penha, ela é tão contraditória que diz, a mulher morreu pelo fato de ser mulher. Tá, mas o que envolveu esse crime de feminicídio? Porque o feminicídio, ele é utilizado, essa lei de feminicídio é utilizada em crime passional. Crime hoje que envolva a mulher, mas em sua maioria ele é utilizado como agravante em crime passional, ou seja, quando o marido, quando o namorado vai lá e mata a namorada. Então, assim, esse cara matou essa mulher por conta de uma traição, por conta de brigas do casal, ou porque ela era mulher? Quer dizer, você já começa a ver incongruência. Ela não morreu pelo fato de ser mulher. Ela morreu em um crime passional, que funciona para os dois lados. Então, existe já previsto na lei crimes passionais, quando um cônjuge, quando um parceiro mata o outro. Quer dizer, agora, pelo fato de ser mulher, eles colocam 2, 3, 4 anos a mais nessa pena, 6 anos, pela justificativa de que morreu porque era mulher. Mas não é uma justificativa válida. Tipo assim, o cara olhou, eu acordei de manhã, vi minha esposa, oxe, é uma mulher, vou matar. Cara, não faz sentido lógico nenhum isso. Mas a questão é, existe uma loucura na cabeça dessas pessoas em punir os homens e eles achar que quanto mais lei, quanto mais rigor, você vai resolver problemas sociais que
é uma questão quase que cultural. E aí a gente volta aqui. Se existem essas leis, na cabeça da maioria das pessoas, eles vão argumentar da seguinte maneira: se existem essas leis, logo é porque existem os crimes, correto? Sim. A gente não está questionando que tem homens que cometem os crimes. Só que esses homens que cometem os crimes, eles vão cometer com ou sem lei. O problema é quando essas leis passam a agredir e a ferir homens de bem. Como, Gideão? Como eu vinha falando lá sobre a questão das falsas acusações, tá? Que, pasmem, chega a depender do estado, principalmente ali no Rio de Janeiro, tem vídeo de juíza falando sobre, chega-se a 70% de falsas acusações e alienação parental. Alienação parental, quem não sabe, é quando a mãe se utiliza da influência que ela tem com o filho para imputar crime ao marido, ao pai, ou dizendo que ele abusou, ou dizendo que ele batia na criança, né? Ou usa sua influência realmente para afastar o filho, né? Ou para extorquir o marido, ou para chantageá-lo, puni-lo de alguma forma. Esse é o crime de alienação parental. Então, no estado do Rio de Janeiro, chega aí aos seus 70%. Se você tem um número tão assustador como esse, alguma coisa deveria ser feita. Infelizmente, nada é feito. E aí é onde entra. Se a palavra da mulher, somente a palavra dela, pode ser utilizada como prova, quem vocês acham que vai sofrer? É o homem que é louco e comete o crime? Ou simplesmente você, que é um cidadão que tem uma briga qualquer com sua esposa? E eu acredito que alguns homens já passaram por isso, né? Muitas vezes de ter uma irritação, e porque acontece, é comum, né? E a mulher chegar assim, bate se você for homem, ou fica anos e anos, e muitas vezes o cara se excede, né? Ou a mulher dizer assim, passa aí que você vai ver, eu tomo sua casa, eu tomo tudo que você tem. E para a mulher fazer isso, não precisa você fazer nada. Esse é o problema. Não precisa você estar errado segundo a justiça. Basta a mulher chegar lá na delegacia e dizer, meu marido me bateu. Automaticamente, a depender do delegado, ele pode simplesmente, a gente não vai esperar acontecer, vamos expedir uma medida preventiva. Qual é a medida? Vamos afastar o cara 24 horas do lar, 48 horas do lar. E aí você vai dizer, doutor, mas eu não bati, eu não fiz nada. Independente disso, você tem essa medida aqui e ela vai ter que ser cumprida. Bastando a mulher falar, veja bem, mesmo que depois dos 2 dias, 3 dias lá, foi comprovado que não aconteceu nada, ou ela retirou a queixa, teu nome está lá, na Maria da Penha, e não vai sair. Você já está sujo perante a justiça. Porque a lei hoje, não permite que o nome do homem que entrou na Maria da Penha, mesmo probando que ele é inocente, não permite que o nome seja retirado. E aí é onde entra. Tem estado hoje, prefeituras, que se o homem tem um nome na Maria da Penha, ele não pode prestar um concurso público. Olha o absurdo. Ele não pode servir a polícia, fazer concurso para a polícia. Não pode. Então, você vê que a lei está de uma forma absurda e não tem uma razão e o porquê de eles estarem cometendo isso. Mas detalhe, basta apenas que a mulher diga que foi agredida, mesmo não comprovando. Você não vai ter seu nome retirado, você não vai ter a sua honra restabelecida e você vai ficar na mão dessa mulher. Porque, assim, no momento que ela disser e querer ir lá, né? Vamos dar um exemplo de um caso aí recente. Uma ex-paquita da Xuxa, ela foi pega com um prego, cortando o próprio braço, para incriminar o marido. Se o cara não tem essa filmagem, se a filmagem não era feita, adivinha? Pois é, ele estava preso, ele ia perder a casa, ele ia perder os bens. Então, gente, por mais que pareça absurdo, entenda uma coisa. Uma mulher com conhecimento básico de leis hoje, ela só não te prejudica se ela não quiser. Porque basta a palavra dela. Não precisa você bater, não precisa nada. Detalhe que se você levantar a voz para sua esposa e um vizinho ir lá e denunciar também, você está em uma situação ruim. Porque o vizinho pode denunciar. E vai servir também como prova. Quer dizer, vai até ser pior um pouco. Por mais que a mulher diga, não, aí eles vão entrar naquela questão, né? Não, às vezes a mulher está dizendo, não porque gosta do marido, não quer ver o marido. Mas ela pode estar mentindo para livrar da pele do cara. Então veja como é fácil hoje, dentro de um relacionamento, o homem ser extremamente prejudicado por leis que não averigua, não busca saber o que está acontecendo e não querem saber se a mulher está usando aquilo como pretexto ou não. E, gente,
por dados e números, sabendo que as falsas denúncias, elas superam e muito qualquer denúncia verdadeira. Vide as últimas denúncias que apareceu na mídia e de casos que eu conheço, que eu converso com pessoas, que eu já troquei muita ideia, eu já tive muito alcance na internet, de simplesmente a mulher ameaçar o cara que ia na delegacia por nada, por causa de uma briga, entendeu? Porque o cara não queria ceder algo. Do nada, entendeu? De falsas denúncias, um exemplo, teve um último caso aí de um rapaz que foi morto. Eu não sei, na Globo isso nunca sai, essas notícias, né? Mas sai em outras mídias, se você buscar no Kawaii, TikTok, você vai achar, o rapaz, ele foi morto, porque a mulher confirmou que ele tinha estuprado a criança. Foi feito o exame do corpo de delito, né? A perícia lá na criança, eu esqueci o nome agora, tem um nome específico para isso que eu esqueci. Não comprovou nenhum tipo de abuso, de agressão sexual, só que o cara já tinha sido lixado e morreu. Alguém vai responder? Mas um homem que foi morto, sabe? Então, gente, é um absurdo, mas basta a mulher falar e sua vida hoje é destruída por conta dessas leis. E, como eu te falei, tudo para o homem se torna um agravante e para a mulher acaba sendo um atenuante. Mesmo que ela te mate, né, é aquela questão. A culpa é sua. Você fez alguma coisa para despertar a fúria dessa mulher.